Olá amigos da TV O Impacto, estamos de volta hoje recebendo aqui a visita do nosso grande amigo e colaborador também, né? Professor Eduardo Fonseca, grande desportista também, muito ligado ao futebol, ligado ao carnaval, mas hoje o nosso assunto aqui vai ser eleições 2018, professor. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Oswaldo, pela lembrança, pelo convite. Você sabe que nós, como Santarém, sempre militamos na área em defesa da nossa cidade e temos hoje um momento histórico e até certo ponto um momento sui generis. Durante a minha vida, que eu acompanho política desde o Jânio Quadros, eleição do Jânio Quadros, não era garoto. Homem da vassoura. Homem da vassoura. E essa me surpreendeu, como isso deve ter surpreendido a todos os santarenses. Pois é, professor. Então é exatamente em cima disso que nós vamos rapidinho conversar. Mas antes de nós passarmos essa questão do nosso município que acabou não elegendo nenhum representante para a Assembleia Legislativa, vamos falar sobre uma avaliação sua em relação à eleição para presidente e para governador do estado do Pará, que aliás não terminou, né? Tem segundo turno. Mas como é que você faz uma avaliação desse quadro que ficou com, no caso, o presidente da República, o candidato Jair, disputando com o candidato do PT, Fernando Haddad, e aqui no estado do Pará, quando muita gente já dava como certo a vitória no primeiro turno do ex-ministro Éder Barbalho, acabou tendo o segundo turno e vai disputar com o Márcio Miranda. Eu vejo a coisa seguinte, o candidato Bolsonaro, ele fez uma tática que o Collor fez no ano passado. Fundou um partido pequeno, arregimentou um pessoal para apoiar a campanha e bateu desde cedo daquela tecla que, tipo cantiga de Peru, é uma nota só. Violência, né? No país, a desmoralização, o descrédito das instituições, e largou na frente com esse discurso e os outros que vieram atrás já não conseguiram superar. E o segundo que ficou, o Haddad, é a militância do partido, embora todos esses entraves, todos esses problemas que o partido enfrentou, a militância prova que a militância do PT está presente, está em pé. Então é uma... E na alma do Lula, né? Na alma do Lula também, porque ele, do presídio, eu não sei com tanta regalia que tem, que gravou vídeo, dava mensagem, recebia visita toda hora para orientar a campanha. Então ele foi, digamos assim, ele foi um grande articulador dentro da cadeia, fez o PT chegar no segundo, aí decidir para o segundo turno. Ok, e no Pará, como nós falamos, né, a expectativa era, inclusive, o Ibope chegou até a indicar uma possível eleição no primeiro turno. Na véspera o Ibope deu quase que vencido já pelo Helder, né? Não haveria segundo turno no Pará, mas houve novamente aquela inesperada reação que o pessoal não sabe. Algumas pesquisas não chegam em certos rincões dessa região amazônica e tem aquelas pessoas que trabalham em certos lugares que têm nós podemos dizer assim, a sua força eleitoral, na reta final vai lá e chega lá a regimento, como diziam os antigos, na política, quem dá o último beijo é que leva. Bem, professor, e agora vamos então falar dessa nossa situação, e é um fato que deixou entristecida aqui a nossa população. E aí a gente se pergunta o que motivou que Santarém novamente não terá uma representação na Assembleia Legislativa. Tivemos vários candidatos aqui e acabamos ficando sem nenhum eleito. Uma situação sui generis, como eu disse, porque Santarém, que foi considerado, foi o segundo colégio eleitoral, outrora, agora passou para o terceiro colégio eleitoral. Mesmo assim, como o terceiro colégio eleitoral não tem força política para eleger um representante. Eu vejo isso aí como de certa forma, uma problemática interna dos partidos. Não estão sabendo escolher os candidatos. São candidatos feitos por conveniência. Fulano tem dinheiro, então esse vai ser candidato. Esse tem isso aqui, então esse vai ser candidato. Existe uma coisa na política, você sabe muito bem, que teve experiência, teve mandato, que tem o carisma, a aceitação da pessoa. A pessoa ir conversar com o eleitor. Hoje o pessoal não faz mais isso. Carro não vota. Eles fazem aquele monte de carreata com não sei o que mais, não sei o que mais. Mas o eleitor não vê nem o candidato porque ele vai dentro de um carro com vidro fumê, não aparece nem a cara do candidato. Ele quer que a pessoa vote nele porque eles são antigos que estão distribuindo.
Não é bem isso. Outra hora tinha as reuniões, as pessoas visitavam as casas, reuniam nas comunidades, nos clubes e andava nas comunidades mesmo. E mostrava o seu trabalho, o seu projeto, e eram pessoas conhecidas. Hoje ninguém sabe muitas vezes quem é o candidato da região. Mas o partido político achou que é conveniente, aquele que vai. E às vezes o partido diz assim, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, e tem vaga para esse, para esse, para esse. Pronto, acabou-se. Então eu creio que nós devemos ver a situação de Santarém, porque eu me lembro bem que na casa do meu pai havia reuniões de políticos, e naquela época, por exemplo, o Catete Pinheiro, o Monte Alegrense, que foi senador, veio bem. O único daqui do Baixo Amazonas que foi senador foi o Catete Pinheiro, que era de Monte Alegre. Alfredo Cantus, que era deputado, reuniu lá em casa, às vezes vinha de Belém, que ele fazia reuniões, eram pessoas que não perdiam a eleição e eram de Santarém, como Silvio Braga, era o Cléo Bernardo, o próprio Alfredo Cantus, que era de Monte Alegre, Catete Pinheiro, Haroldo Veloso. Esse pessoal tudo representou Santarém, e mais recentemente nós tivemos na Constituinte uma bancada com 4 representantes da região, com Paulo Roberto, Benedito Monteiro, Gabriel Guerreiro e Geraldo Pastano. Depois tivemos umas 3 federais, que era o Baldo Corrêa, Benedito Guimarães e o Hilário Coimbra. E a Câmara Estadual, a Assembleia Legislativa, nós sempre tivemos de 3, 4 deputados. Everaldo Martins, Paulo Corrêa, Paulo Lisboa, até tivemos naquela época o Vilmar Freire, que também era regional, Maria do Carmo, Nivaldo Pereira, todo esse pessoal teve a época, era 3, 4 deputados nossos, daqui da região puro de Santarém. E não, hoje nós vamos ter que merecer a liderança política de outros municípios que antes se apoiavam em Santarém, né? Isso eu vejo como negativo, principalmente para quem quer ser capital do Estado. Santarém quer ser capital do Estado, Tapajós, se estão lutando por isso, eu não sei se ainda estão. Que nem se falar nisso, eles falaram dessa campanha. Alguns candidatos não falaram nem desse Estado de Tapajós. E se ela quer ser capital do Estado de Tapajós, ela tem que ter força política primeiramente, não é só econômica não. Não é só dizer que tem belas praias, que tem um carro do Porto aí, que a soja sai por aqui, que já está saindo mais por milho de Tituba, e deixar o resto de lado. A força política é que vai fazer o resto, senão Santarém vai estar fadada a perder até a sua hegemonia de ser, como chamava, a capital do Baixo Amazonas, do Estado de Tapajós, dos Baixos Amazonas. Professor Eduardo, também essa questão, você está falando nos federais que nós já tivemos, e na última eleição, pelo menos se conseguiu um empresário, que é o Chapadinha, né, que se elegeu, embora naquela eleição, que ele conseguiu se eleger, ele só tenha tido 20 mil votos no município de Santarém. Né? Ele completou seus 60 mil votos, que lhe deu a condição de eleito, né, com votos de outros municípios. E agora não conseguiu se reeleger. É verdade, porque, vejam bem o seguinte, até eu dizia para o pessoal durante os 4 anos que ele foi deputado, eu dizia na brincadeira, ali mesmo na Câmara, na brincadeira, dizia, olha, nós temos um deputado federal emprestado, ou seja, uma parte que é nossa, a outra parte não é. Então nós não temos representação política, não temos apoio, como é que nós queremos desenvolvimento dessa região? Não podemos ter. E o pior é que agora nem isso ele pegou, né? Nem Chapadinha nós conseguimos. Então Santarém ficou, eu acho que pela primeira vez na história, sem... E eu já tinha escrito isso, um artigo no jornal para cá, no Impacto, dizendo que do jeito que a carruagem ia da campanha, Santarém não faria nenhum deputado estadual, nenhum federal. E parece que eu estava certo naquela altura, tanto que se concretizou, lamentavelmente. Agora, a gente tem um exemplo bem aqui pertinho, o município de Oriximiná, a densidade eleitoral, em termos de número de eleitores, é muito menor que Santarém. E acaba de eleger agora um deputado federal, né, da terra mesmo, lá, filho de Oriximiná, e um estadual. Estadual. A culpa é de quem? É do eleitor de Santarém que não sabe votar, não sabe, né, escolher, toma a decisão errada, ou a culpa é de quem? Os partidos que... É o que eu volto a dizer. Os partidos políticos não estão caminhando certo, na minha concepção. Os candidatos são colocados por conveniência, muitas vezes do diretório,
E o eleitor de Santarém se habituou a trabalhar para quem ele paga. Então os candidatos de fora vêm aqui e contrata a pessoa para trabalhar por eles e deixa os daqui ficam a ver navio, né? Então, candidatos de fora vêm aqui, como nós chamamos, os paraquedistas, desde acho que uns 20 anos ou 15 anos para cá, eles vêm aqui e beliscam, levam um bom nhaco da nossa votação, e o eleitor, nós ficamos sem representante, os eleitores ficam cobrando, aí diz que nossos candidatos não prestam. Mas eu creio que os partidos têm que selecionar os candidatos e fechar a questão nos candidatos que realmente têm condições de se eleger, e não lançar um candidato numa aventura e dizer que ele vai se eleger e não se elege. Agora, seria, professor, em relação a essa escolha, através de uma pesquisa, os partidos poderiam fazer pesquisas para sondar, escolher, digamos, 3, 4 nomes do partido, e vai para a rua e pergunta, né? E aquele que tivesse a maior preferência seria o candidato? Seria um caminho? Seria o caminho, porque geralmente a pessoa que está se habilitando a concorrer a um pleito eleitoral, ela tem geralmente alguma atividade, que hoje se vê muito que a turma diz, eu tenho um projeto social, tem não sei o que mais, tem não sei o que mais. Então não precisa ter tanta coisa, basta a pessoa ter uma militância em determinado segmento. Por exemplo, sindicalistas. Alguns sindicalistas eram eleitos. Radialista, me diga quantos radialistas depois que você foi vereador, elegemos alguns em Santarém. Professor. São classes que as pessoas, cada um quer puxar para si e não fecha questão numa classe. Um exemplo típico que eu dei, até conversando um dia desse lá com os colegas, no final da eleição do ano passado, de vereador, disse, olha, a categoria dos pescadores fechou questão num candidato e elegeram um candidato. Os pescadores... Foi mais votado. Foi mais votado, elegeram. Agora, advogado não elege, professor não elege, etc. Por quê? Porque não fecha questão não. Todo mundo quer ser candidato. São vários querendo puxar só para um lado e não deixa. Então, o exemplo que eu tive é esse. Candidato tem condições? Tem. Ele é bem aceito, tem trabalho prestado, a categoria está reconhecendo? Tá, então vamos fechar desse aqui e elege tranquilamente. É o único representante que eu creio de categoria que tem na Câmara de Santarém é esse rapaz da Z20. Então, antes de encerrar, eu queria também ouvir o senhor o seguinte, a nível nacional, se sabe que na Câmara dos Deputados houve uma mudança muito de 52%, 53%, né? No Senado também, muitos daqueles caciques, né, não voltaram. Seria o reflexo dessa luta contra a corrupção? Também. Eu achei que já está dando o primeiro sinal da mudança que o povo não quer mais. Aqueles chamados, como dizem os velhos de Brasília, né? Então vamos deixar isso de lado, porque esses já deram o que tinham que dar, já fizeram muitas mazelas. O país está aí quase que envergonhado perante a opinião pública mundial. Por quê? Por causa da nossa representação política. Isso reflete todos os setores, embora o mais visado seja os políticos, mas não são só os políticos que são corruptos no Brasil, não. Tem muita gente que faz as coisas erradas, mas se esconde. Então, isso já é uma mudança. Nós não vamos mudar tudo numa hora só. Isso vai ser uma mudança gradativa, lenta, de acordo com a mentalidade do nosso eleitor, do nosso povo. E o que é de importante aí, que eu vejo, é que a geração, a juventude, vai começar a pesar nessas mudanças a partir de agora. Então, esse seria o seu conselho final? O caminho para voltar a ter a representação política? A representação política seria essa, a questão da moralidade e a questão de escolher pessoas que tenham atuação em certos segmentos. E as categorias fecharem questão em cada um para ter uma representação dela, por exemplo, que hoje tem muitas categorias que não têm representação. E o exemplo você acabou de dar aí dos pescadores, que, na eleição que já é o segundo vereadores que ele elege. Eles já elegeram o Rivelino, né, que era pescador, e agora elegeram outro. Fecharam, então certo. Tá bom, então a gente agradece aqui a sua presença, uma honra recebê-lo aqui na TV O Impacto, e com certeza essa sua avaliação vai mexer aí algumas pessoas no vão sentimento. Gostar, não, mas é isso mesmo. Os líderes partidários com certeza vão ficar assim um tanto quanto, né?
Mas, na verdade, se você avaliar direito, você vê que nós estamos em decadência em termos de lideranças políticas representativas. Representativa, é isso mesmo. É isso. Muito obrigado também, Oswaldo, você sabe muito bem. Estamos aí dispostos a contribuir sempre que necessário. Pois é, e o professor sempre está com seus artigos lá na nossa, na nossa coluna do jornal O Impacto, que toda sexta-feira está circulando. Só que ali, esta semana vai ser antes, viu? Porque sexta-feira é feriado, é Dia das Crianças. Dia das Crianças, Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Padroeira do Brasil. Então, a edição do jornal O Impacto ela vai circular na quinta-feira. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.